No Acre são 7 horas mais 12 minutos. Já estou de volta com o terceiro bloco do Bom Dia Rio Branco. Como eu falei anteriormente, antes do intervalo, conversando agora. O meu convidado de hoje, bastante conhecido na política acreana, Sebastião Bocalon Rodrigues, mais conhecido como Tião Bocalon, nascido em Bela Vista do Paraíso, no Paraná, filiado ao Democratas. Antes de mudar para o Acre, Bocalon foi vereador no município de Nova Olímpia, no Paraná, entre 1983 e 1989. Foi prefeito da cidade de Acrelândia por 3 vezes, onde mora, inclusive, né, Bocalon? Claro, mora em Acrelândia. Você mora em Acrelândia? Claro, porque minha casa é lá. Esses dias tivemos aí a informação que você fazia parte dos políticos que não moram no Acre e vêm só disputar a eleição. Bom dia. Bom dia, Xará. Bom dia, Tião, desculpa. Olha só, infelizmente a gente não tem controle das coisas, né? E a informação que foi passada por uma colunista é de que o Bocalon faz parte de um time que mora fora e vem só passar um tempo aqui na época da campanha. E aí o que aconteceu? Eu dei as minhas explicações nas redes sociais e o que aconteceu foi que a população acreana foi muito bacana comigo, com a minha pessoa, porque sabe que não é verdade isso. Sabe que eu tenho a minha casa em Acrelândia, sabe que tem meus negócios, meus terrenos, minhas colônias em Acrelândia. Então, na realidade, eu tenho, o meu domicílio mesmo é lá. O eleitoral é Rio Branco, mas aonde eu tenho a minha casa, meus negócios, são em Acrelândia. Então, infelizmente, não respeitaram o sofrimento de uma família, como é o meu caso, que estou com a minha esposa numa UTI domiciliar lá em Minas Gerais, onde mora meu pai, mora meu irmão, que nessas horas difíceis você procura a família. E lá também, com certeza, tem as melhores condições para o tratamento. As melhores condições, porque o caso dela é seríssimo. Ela tem esclerose lateral amiotrófica, como já falei diversas vezes. Depois teve mais uma parada cardíaca, por isso que ela acabou indo para a UTI. 1 ano e 2 meses lá. Então, eu que sou um homem que a vida inteira defendi a família, defendo a família, defendo a mulher. Como é que eu não ficaria mais tempo nesse momento da dificuldade, da doença dela? Eu não ficaria mais tempo com ela. Claro que eu estou ficando mais tempo com ela lá do que aqui no Acre, mas todos os meses eu venho aqui para o Acre, tanto é que eu estou aqui no Bom Dia Rio Branco quase que todos os meses. Ao vivo e em cores, né? Ao vivo e em cores. Então, eu acho que pelo trabalho, pela minha história de luta dentro dessa oposição há quanto tempo, lutando contra o PT, para ver se a gente muda o modelo de desenvolvimento desse Estado, eu acho que essa minha história me dá o direito de eu continuar dentro da política. Então, eu estou conciliando a doença da minha esposa, cuidando dela, graças a Deus, até minha filha está lá ajudando a cuidar dela, porque ela está inconsciente, né? E eu vou e venho, eu acho que eu tenho o direito, né, nesse momento de pleitear, continuar a luta, continuar o sonho de um dia ser governador do Estado, sei lá, ser senador, mas eu preciso buscar um mandato. Faz 10 anos que eu só estou dando palanque para outros ganhar mandato. Eu não tenho ganhado mandato. Então, isso é muito difícil, ficar sem mandato muito tempo. Então, por isso que eu estou nessa luta, nesse momento. O meu nome está colocado como candidato ao Senado da República, porque a gente tem 2 vagas. Bocalon, vamos já tratar desse assunto da questão das vagas, do seu futuro político. Mas antes eu quero te perguntar das eleições que passaram-se, das eleições de 2016. O DEM, você como presidente, como é que saiu o DEM das eleições de 2016? Olha só, nós saímos com 9 vereadores, nós saímos com 1 vice-prefeito, nós tivemos 4 candidaturas de prefeito, infelizmente nós não conseguimos ganhar nenhuma das 4 candidaturas. E o que faltou para ganhar? Porque teve candidatura própria em Capixaba, teve candidatura própria em Chapuri também. Em Chapuri. Capixaba, por sinal, beirou 300 e poucos votos a diferença. Votos, o que faltou para conseguir ganhar essa prefeitura? Não, veja só, o que acontece é que tanto o de Capixaba como o de Chapuri são 2 candidatos novos. Foi a primeira vez que disputaram a eleição, então a gente está preparando. Lá dentro do PSDB, todo mundo sabe que em 2008 nós lançamos diversas candidaturas, quando foi em 2012, relançamos os mesmos nomes e fizemos 6 prefeitos na época. Então, isso é uma construção, a gente tem figuras novas lideranças que vamos despertando, e para poder despertar você tem que disputar a eleição para saber se ele é bom de voto ou se não é. Por exemplo, esses 2 candidatos, tanto Chapuri, que foi o Ailson, filho
filho do deputado Antônio Pedro. E lá em Capixaba, que foi o Manuel Maia, todos os dois demonstraram que tem força política que, apesar de ser a primeira disputa, mas foram muito bem votados. Então, eu acho que esse é o caminho, a construção passa por aí. E é isso que a gente vai fazer no Democratas, como eu entrei no Democratas não faz muito tempo, então a gente vem construindo isso e vamos continuar essa construção para lá no futuro o Democrata ser também um grande partido como é o PSDB, como é o PT e outros partidos. Agora sim, vamos falar do futuro político do Bocalhon. Essa matéria, essa nota que saiu nos jornais dizendo que você não morava aqui, tudo isso por conta que você já se coloca, podemos dizer assim, como pré-candidato ao Senado em 2018. O Bocalhon é candidato ao Senado? Eu sou pré-candidato ao Senado. Hoje, veja só, nós tivemos uma reunião em Brasília não faz muito tempo. Aliás, foi ano passado, né? Estava o Grátis, estava os deputados federais, com exceção do Rocha, que estava viajando no Mercosul, Márcio Bittar, Flaviano, enfim, nós estávamos todo mundo reunidos no gabinete do senador Grátis Cameli. E ali ficou muito claro que hoje nós temos um nome forte para o governo. Quem é o nome forte para o governo? O senador Grátis Cameli. Então aí o Bocalhon já recua para o governo. Claro, aí nessas alturas, se o nome forte é o dele e a gente tem condições de ganhar a eleição, então vamos deixar que o nome dele vá e ele é o nosso candidato, pré-candidato ao governo do Estado, o Grátis Cameli. Evidentemente que aí então vem a disputa do Senado. A pergunta que eu fiz lá na hora da reunião, eu falei, nós queremos eleger os 2 senadores? Todo mundo, claro, nós queremos eleger os 2 senadores. Se nós queremos eleger os 2 senadores, precisamos lá, meados do ano que vem, ter a candidatura, como candidato, os 2 melhores nomes. Por isso eu coloquei meu nome. Como são 2 vagas, eu coloquei meu nome. Estou lutando, vou continuar lutando, para que lá em meados do ano que vem, o meu nome esteja entre os 2 melhores. Meu nome estando entre os 2 melhores, é claro, eu serei candidato ao Senado da República. Quando você fala em o seu nome está entre os 2 melhores, a oposição hoje tem 6 pré-candidatos à vaga de Senado, que seriam Sérgio Petecão, do PSD, que já é senador, Bocalhon, do DEM, Major Rocha e Márcio Bittar, do PSDB, e ainda Wagner Salles, lá de Cruzeiro do Sul, com Flaviano Melo, do PMDB. Esse grande número de candidatos ao Senado não dividiria e faria com que a oposição perdesse uma vaga ao invés de ganhar 2? Olha, eu quero lembrar mais um outro nome que foi colocado a semana passada, que é o nome do Dr. Beruti. Já foi vereador diversas vezes aqui, já foi secretário de saúde, é um nome respeitadíssimo no estado inteiro, aqui em Rio Branco, para todo lado, eu acho que também é um nome. Agora se pergunta se isso não atrapalha, eu acho que não, sabe, Xará? A gente tem que acabar com essa história de ditadura. Essa história de que, não, só é o fulano e fulano, já decide logo e vai. Não, tem tanta água a passar por debaixo dessa ponte. Que coisa bacana é quando você tem diversas pessoas intencionadas, diversos pré-candidatos, colocando seus nomes para a gente avaliar, para lá na frente, sim, aí sim fechar em 2 nomes. Eu acho que isso é muito importante, isso é democracia, isso é muito importante para a política acreana e para a política brasileira. Obviamente que a eleição só é decidida quando se abre as urnas. Não tem Até dúvida, quando não se abre, todo mundo tem chance de ser eleito, tem chance de ganhar uma eleição. Exatamente. Mas em casos de o nome do Bocalhon não estar entre os 2 melhores para a oposição, o Bocalhon vai reconhecer isso e vai apoiar os demais candidatos? Se o meu nome não estiver entre os 2 melhores, eu volto a insistir. Eu vou para deputado federal, vou ajudar o projeto. Eu nunca fui, Xará, eu nunca fui um político de querer chegar e exigir. Está aqui, eu sou na marra. Na marra a gente não faz nada. O que a gente precisa fazer é pensar num projeto coletivo. E foi isso que aconteceu. Em 2006, eu fui candidato a governador do estado. Naquele momento, eu era deputado estadual tranquilo, a eleição minha era tranquila. Mas acontece que o doutor Geraldo Alckmin, que era o candidato a presidente da República, não tinha palanque no Acre, porque o Márcio já tinha um outro candidato a presidente da República. E naquela época não podia dar palanque para 2. O doutor Geraldo Alckmin, com o PSDB, me chamou, Bocalhon, nós precisamos de um nome lá. E o nome que a gente tem lá é o teu. Ajude a gente, seja candidato a governador. A gente sabe que você não tem chance de ganhar a eleição, mas ajude a gente. E eu fui, deixei de ser deputado estadual. Em 2010, todo mundo correu porque dizia que o Tião Viana era imbatível. Todo mundo lembra disso. Foi chamado o Márcio, foi chamado o Flaviano, foi chamado o Petecão. Não, nós queremos mandato. E aí os partidos reunidos, Bocalhon, você não vai, Bocalhon? Vamos dar palanque para o pessoal, você vai para essa disputa, vamos tentar, de repente a gente ganha a eleição. Falei, vamos, gente, eu sou homem de projeto. Então, veja só, eu sempre me coloquei para ajudar o projeto, né, na majoritária. E não tive. Em 2010,
2010, se eu tivesse saído candidato a deputado federal, eu teria minha eleição tranquila. Então, eu estaria com mandato. Então, por isso que eu tenho dito, eu acho que agora, nesse momento, como pré-candidato ao Senado da República, eu acho que eu mereço essa vaga dentro do grupo da oposição. Mas quem vai decidir isso mesmo é o povo, é a população que vai dizer, não, peraí, o Bocalhon merece, ou então a população vai dizer, o Bocalhon não merece. Então, eu acho que é isso. Agora, Bocalhon, tem algumas coisas que eu não sei se você já fez essa avaliação. Por exemplo, em 2012, quando você foi candidato à Prefeitura de Rio Branco, você era o mais bem colocado nas pesquisas, ultrapassando e muito até o atual prefeito Marcos Alexandre, que na época foi candidato pela primeira vez. Depois o jogo virou. Marcos Alexandre foi eleito em segundo turno, você ali beirando, né? 0,5%. E por que isso aconteceu? Onde é que está o erro? Você conseguiu achar o erro dessa campanha? Não, veja só, é claro que naquele momento o PT estava no auge, né, Xará? Você sabe disso. O PT estava no auge. Mas você liderava as pesquisas? Oi? Você liderava as pesquisas? Sim, mas liderar uma pesquisa não significa que você ganhe a eleição. Lá em São Paulo, o Dória estava lá embaixo e, de repente, quando abriu as urnas, o Dória ganhou no primeiro turno. Então, esse negócio de pesquisa é momento. Então, não dá para a gente poder dizer, não, a pesquisa é tudo. Não é tudo. Por exemplo, em 2016 agora, né? A Eliane Sinhazia, que aparecia na frente, até na minha frente, com diferença pequena, mas ela aparecia na minha frente. E, no entanto, quando abriu as urnas, o que foi que aconteceu? Nós tivemos a pior derrota da oposição. Mas muitas vezes, lhe interrompendo, muitas vezes, cada lado faz a sua pesquisa e se coloca como candidato de vantagem. Isso acontece muito. Porque, por exemplo, quando se tratava de outras pesquisas que não vinham da oposição, as pesquisas mostravam que a Eliane não tinha reais chances de ganhar a prefeitura, muito menos de ir para o segundo turno. E a oposição divulgava a pesquisa dizendo que ela estaria em segundo turno. Não, mas as pesquisas, não, veja só, as pesquisas que o PMDB divulgou naquele momento não mostrava a Eliane em primeiro, não. Mostrava ela em segundo lugar, sempre. Todas as duas que foram divulgar mostravam em segundo. Mas com chance de ir para o segundo turno. Com chance de ir para o segundo turno, né? E depois tivemos aquela derrota. Então, em 2012, o que aconteceu foi assim, a oposição dividiu todinha, lembra? Lembro. Em 2010, eu dei palanque para todo mundo. Quando foi em 2012, aí todo mundo veio para dividir o palanque com o Bocalhon. Em vez de ajudar o Bocalhon naquela candidatura de prefeito, né, que as pesquisas mostravam que a gente estava bem, o que aconteceu? O PMDB lançou o candidato deles, o Fernando Melo, né, e o Fernando Melo, ao invés de bater no PT, vinha bater no Bocalhon. Né? Antônia Lúcia, por exemplo, era candidata também, que se elegeu no meu palanque como deputada. Ela saiu por aí dizendo que o Bocalhon era inimigo dos evangélicos, não gostava de evangélicos. Então, tudo isso começa a dar problemas. Aí fui para o segundo turno com 44% dos votos, todo mundo lá lembra disso. Os outros candidatos fizeram menos de 9%. Eu fui com 44% no segundo turno. Só que quando chegou no segundo turno, tivemos um monte de gente que deixou a gente. Você lembra? De partidos e lideranças nossa mesmo, da época, né, que era da oposição, lideranças fortíssimas, deixaram a gente for apoiar o Marcos Alexandre. Então, houve um peso muito grande, político e financeiro também, do governo no segundo turno. Mesmo assim, a gente perdeu por 1%. Agora, eu atribuo aquela derrota no segundo turno, não foi por nada disso, foi porque eles criaram uma imagem de um Bocalhon violento em 2012. Lembra? Quando colocaram um cidadão lá, que é muito maior do que eu, disse que lá em 1996... ele foi pedir um remédio para mim e eu não dei o remédio para ele, ainda bati nele. Olha, pelo amor de Deus, primeiro que o cara é muito maior do que eu, né? E segundo que eu nunca fui um homem desse tipo, eu sempre fui um homem de paz, de conversa, numa boa. E o fato aconteceu, segundo ele, aconteceu em 96 e só apareceu em 2012, ninguém sabia disso. Aí o que aconteceu? Claro, o eleitor olhou assim e falou, poxa, eu não vou votar no Bocalhon mais não, esse homem é violento. Né? Então, o que aconteceu foi que perdemos a eleição por 0,5% ali. Isso é mixaria. Você sabe que com uma mentira dessa, você tira. Aí, entrei na justiça, ganhei a causa. Inclusive, o cidadão que mentiu lá não depositou dinheiro na justiça até hoje. O outro, o vereador, depositou. Então, ganhamos a causa, entendeu? Então, o PT não ganhou aquela eleição de forma limpa. Ganhou de forma sacana, de forma errada, porque foram para a televisão mentir. Só que nós ganhamos na justiça. Inclusive, estamos entrando agora com uma ação contra o próprio PT e contra o próprio Marcos Alexandre, porque eles não ganharam a eleição. Eles mentiram na eleição, porque provamos na justiça isso daí. Quando você falou que se reuniram em Brasília, no gabinete do senador Sérgio Petecão, do senador Gladson, perdão, para debater o quadro e as possíveis candidaturas ao Senado em 2018, você dizia que os dois melhores nomes, foi consenso, os dois melhores nomes disputariam o Senado em 2018.
Isso incluiria também a retirada, então, da candidatura do senador Sérgio Petecão, caso ele não estivesse entre os dois nomes? Olha, a proposta que eu fiz foi essa, mas quando ele usou da palavra, ele disse, não, mas eu sou candidato nato, né? Eu vou ser candidato. De qualquer jeito, o meu nome está colocado e vocês disputam a outra vaga. Só que eu continuo dizendo, continuo defendendo, que se nós queremos ganhar as duas vagas, nós precisamos ter os dois melhores nomes. Se o nome dele não estiver entre os dois melhores lá no meados do ano que vem, eu acho que ele vai precisar rever essa situação, porque ele vai para um risco muito grande. Porque o Senado já é uma coisa mais definida. E ele teve 8 anos como senador para manter o nome lá em cima. Se chegar na hora e o nome não estiver bem, evidentemente que ele precisa repensar o caso. Eu continuo dizendo o seguinte, eu acho que nós precisamos ter os dois melhores nomes. Se o meu não estiver ali entre os dois melhores, não tem nenhum problema, não quero atrapalhar o projeto. E se o seu não estiver entre os dois melhores, você é candidato a deputado federal, então? Vou a federal, não tem nenhum problema, eu sou homem de projeto. Bocalon, nosso tempo está estourado. Tem algo que a gente não comentou que você queira deixar para o nosso telespectador? Não, eu só quero deixar bem claro o seguinte, olha, o Brasil está sendo passado a limpo. Eu acho que esse projeto, eu acho que essa situação da Lava Jato, né, as empresas todas aí sendo punidas, os políticos, agora começa a aparecer o nome dos políticos que sempre viveram da política, mas de forma muito errada, muito sacana. Eu acho que a gente tem que mexer muito nessa questão do Brasil a respeito das eleições, né, precisa ser repensada a questão das eleições. Essa história de uma empresa financiar um candidato para depois, quando ele chegar lá, ele dá as obras todas para aquela empresa. Isso está tudo errado, porque quem perde é o povo brasileiro. Isso não pode acontecer. Por isso que falta dinheiro para a saúde, falta dinheiro para a segurança pública, falta dinheiro para fazer estrada, falta dinheiro para fazer mais casas populares. É exatamente por quê? Porque o dinheiro está sendo roubado. Essa corrupção tem que acabar. É isso que eu prego como prefeito que fui. Você sabe que eu fui prefeito, secretário de Estado, e graças ao meu bom Deus e às pessoas que me ajudaram, eu não respondo e nunca respondi a nenhum processo, ninguém pode falar nada contra isso, tanto é que eu continuo o Bocalon mesmo, o meu capital era até maior do que o que eu tenho hoje, capital financeiro, né? Porque eu sempre prezei muito pela coisa pública. Eu acho que tem que pegar o dinheiro e gastar bem, porque quem sofre não são os ricos, quem sofre quando se gasta mal o dinheiro público são os mais pobres, os mais humildes, os mais simples. Eu acho que o caminho é esse, e o Brasil vai ser diferente, eu tenho muita fé em Deus, e a política também vai ser diferente. Aqui, quantos prefeitos nós tivemos presos agora? Meu Deus do céu, eu fiz até uma cartilhazinha, você viu, deve ter visto a minha cartilha, onde eu oriento, não faça isso pelo amor de Deus, não roube dinheiro, não desvie o dinheiro, vereador se comporte como vereador, prefeito se comporte como prefeito de forma honesta, o dinheiro é do povo. Eu acho que é esse o caminho, sabe? Eu não vejo outro caminho na política brasileira e na política acreana. Nós precisamos pensar naquele mais humilde, mais simples, que realmente depende da prefeitura, do governo do estado e do governo federal. Bocalon, obrigado pela sua vinda ao Bom Dia Rio Branco. Desejo sucesso para você todos os dias e principalmente em 2018, quando esse debate realmente começar. Obrigado, Tião, meu xará. Obrigado a todos que estão nos vendo aí. Eu acho que o caminho é esse. O Brasil será outro, o Acre será outra, a política será outra. Fiquem todos com Deus. Um abraço. 7h30. Eu conversei aqui com o Tião Bocalon, ele que é presidente do Democratas. E se Deus quiser, amanhã eu volto a partir das 6h30 da manhã com mais um Bom Dia Rio Branco ao vivo aqui na sua TV Rio Branco, canal 8 SBT. Relembrando sempre, todas as matérias exibidas no programa de hoje, inclusive a entrevista com Bocalon, você pode rever na íntegra acessando o nosso site. É o www.oriobranco.net. Uma ótima quinta-feira, fiquem todos com Deus e até amanhã.